muito bem-vinda, Fabíola. Grande alegria estar com você. Sempre uma alegria, na verdade. Né? Alegria estar com você, Diego, com todos os ouvintes da Rádio Shalom. Nessa tarde, onde nós temos uma semana tão interessante a ser vivida e compartilhada com todos os ouvintes. A Fabíola Rocha, nossa irmã da comunidade Shalom, é advogada e está lançando um livro na Bienal do Livro. Está acontecendo esses dias no Centro de Eventos do Ceará, que é o livro Energias Limpas, Instalação, Manutenção e Descomissionamento diante do cenário da transição energética e da justiça climática. Um subtítulo longo, porque é um assunto complexo, que inclusive tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com esse pontificado do Papa Francisco. Fabíola, eu queria que você contextualizasse a gente a respeito desse assunto tão importante. Exatamente, nós vamos ter alegria. Eu recebi um convite de estar na Bienal do Livro do Ceará, no dia 9, na quarta-feira, às 17 horas, no estande da Universidade de Fortaleza, Unifor, onde, juntamente com a professora doutora Gina Pompeu, que é a minha orientadora, da qual eu recebi o convite de publicar essa tese, como parte do caminho ao doutorado na Unifor, a respeito do mercado de energias, meio ambiente, transição energética, transição justa, justiça climática, e onde nós temos determinados alinhamentos com as encíclicas papais do Papa Francisco, a Laudato Si, também em relação à nossa campanha da fraternidade desse ano, sobre a ecologia integral. Então, há algumas nuances a serem tratadas para nós, católicos, também dentro dessa realidade técnica, mercadológica, jurídica. O livro é um livro jurídico, acadêmico, né? Não tem viés religioso nenhum, mas os assuntos, eles caminham e se interlaçam pela própria notoriedade do contexto, onde principalmente o Brasil e o Nordeste e o Ceará se colocam como um precursor no mercado de energia, seja energia fotovoltaica, solar, energia eólica dos parques eólicos no nosso litoral, ou mesmo nas regiões do sertão, e também com as dimensões do Porto do Pecém, do hidrogênio verde e novas tecnologias que têm sido trazidas ao mercado. A gente vê o Papa Francisco se preocupando muito, né? Inclusive lançou a Laudato Si, como você falou, e nós temos também, nesse ano, o tema da campanha da fraternidade, que também está tratando da dimensão que está na encíclica do Papa, né? A gente vê muito debate na internet, né? E eu acho que uma certa polarização no discurso acaba fazendo com que um tema não tenha a sua devida importância. Ah, mas isso aí não tem nada a ver, tá entendendo? E acaba que as pessoas acham que isso aqui é brincadeira, mas isso aqui é muito importante, né, Fabíola? Na verdade, quando nós procuramos alinhar os assuntos e não simplesmente polarizar, porque nós somos uma mesma natureza, nós somos um mesmo povo em todo o Brasil, nós temos que fazer memória de que, a nível confessional, como católicos, nós temos um Criador que iniciou toda a sua criação pela natureza. Então, o Senhor fez com que a criação e as criaturas surgissem antes mesmo do ser humano. Se assim nós fizermos memória e alinharmos ao livro do Gênesis, inclusive nas duas traduções, dois modos de narrativas da criação. Então, o ser humano, ele não está desconectado da natureza. Ele faz parte dela, também é um ser que está e convive, interage com a natureza, e onde nós devemos alinhar e ter todos os cuidados e, sim, responsabilidades sociais a este respeito. Então, a nível de trabalhar com isso ou não, mas existe uma responsabilidade humana, normal, nada de extraordinário, porque nós sabemos que há condições físicas, condições de saúde básicas para isso. Quantas vezes nós temos filhos, pais, esposo, pessoas do nosso convívio, familiares, onde tantas vezes nós recebemos indicações médicas, por exemplo. Vá para uma serra, vá para a beira-mar, coloque seu filhinho para pisar na areia da praia. Respirar um ar puro, né? Respirar um ar puro. Pisar na areia. Exatamente. Então, são condições que, fora de qualquer ideologia, para além de qualquer coisa, faz parte do contexto da vida propriamente dita. Então, isso é uma premissa que nós devemos ter
e que a campanha da fraternidade vem alertar. Nosso bispo Dom Gregório já se pronunciou muito bem a respeito, onde a premissa da campanha da fraternidade deve ser o ser humano que cuida da natureza, ok? A nível jurídico, nós temos várias realidades, doutrinas, migrações do antropocentrismo para o ecocentrismo, decisões das cortes internacionais, onde a própria natureza vem tomando legitimidade em ações, como a Lagoa da Conceição, no sul do país. Não obstante a isso, é o ser humano que foi designado pelo Criador para cuidar. A missão do ser humano é cuidar. E se tu me perguntares o que aconteceu durante a história da humanidade, por que o homem passou a destruir tanto a natureza? Nós vemos realmente, principalmente no período pós-guerra da humanidade, onde os interesses estavam em produzir e ganhar dinheiro a qualquer custo. E sim, o ser humano, as empresas não observaram várias cautelas. E aí você vê escândalos ambientais, multas ambientais, e nessa seara do direito de energia, do direito ambiental, principalmente na seara do direito ambiental, que possui uma tríplice incidência nas dimensões penais, cíveis e administrativas, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, ele perpassa muitas realidades comerciais e humanas. Ninguém faz uma reforma em sua casa e pode jogar o entulho em qualquer lugar. Você deve ter um local ar-condicionado, um container. Isso é direito ambiental, isso é cuidado com a natureza. Então, é bom, necessário e premente que nós possamos ter uma educação ambiental que esteja também integrada e alinhada com o meu modus vivendi de católico. Estamos recebendo a Fabíola Rocha, advogada. Amanhã não, quarta-feira vai estar... Opa, acontecendo um acidente aqui. Quarta-feira ela vai estar lançando esse livro aqui. Manda para mim aqui, Diego. Esse livro aqui, ó, na Bienal do Livro, está aparecendo aqui para quem está no YouTube. Energias Limpas, parceria com a professora Gina Pompeu. Fabíola, como foi que, a gente sabe, lhe conhecendo, a gente sabe que você não abraça uma causa dessa sem nos sentir um chamado interior. Como foi que esse tema entrou no seu coração? Diz assim, essa pauta é minha, eu vou me enveredar por aqui, eu sou chamado a lutar a partir dessa dimensão das energias limpas. Ok. Inclusive, eu tenho 2 projetos de lei tramitando nessa realidade, um aqui na Câmara dos Vereadores, com o deputado Jorge Pinheiro, e também outro em Brasília, com o deputado Jaziel, a respeito do licenciamento ambiental e da abertura de novos postos de trabalho para a advocacia. Há 15 anos, antes desses últimos 15 anos, eu estava atuando em entidades do terceiro setor, também junto à implantação de IES, né, das faculdades, e nesses últimos anos eu me dediquei, dentre as atividades advocatícias e também acadêmicas, né? Eu sou professora da pós-graduação do IMBEC, da Universidade de Fortaleza. Essas realidades do mercado de energia, onde eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de trabalhar com a prospecção de parques fotovoltaicos, com a gestão e administração dos quais eu participo de parques eólicos. E, dentre isso, eu observei algumas lacunas regulatórias. E uma delas é o objeto de pesquisa dessa obra, que é o descomissionamento, propriamente dito, dos parques eólicos onshore, aqueles que estão na terra, ou seja, no continente. E aí venho, desde o governo federal passado, atuando junto ao Ministério das Minas e Energias, na elaboração dos projetos e decretos dos parques eólicos offshore. Também, nesse último governo, junto à Comissão de Hidrogênio Verde do Senado Federal e as comissões da OAB Ceará, de Hidrogênio Verde, Direito Ambiental, Matrizes Energéticas, ISD, Sustentabilidade e Empreendedorismo. E nós podemos observar, Diego, que o descomissionamento não há nenhuma premissa legal no Brasil. Nós só temos previsto descomissionamentos de plataformas de petróleo a nível da ANP, para que futuramente possam ser utilizadas em projetos eólicos offshore, ou seja, aqueles no mar, que nós tivemos agora em janeiro, o marco regulatório emitido. Então, nós não temos legislações nem ambientais, nem civis, nem penais, nenhum regulamento acerca do descomissionamento. Por que isso é tão importante? Porque os primeiros parques eólicos
foram comissionados. Comissionar significa colocar para funcionar, lançar, empreender. E descomissionar significa encerrar a vida útil, ou seja, acabar com aquele comissionamento, com aquela operação, com aquela atividade. Os primeiros parques eólicos, eles estão com a sua terminação, eles estão com os contratos para vencer, dos quais, inclusive, eu participo da gestão deles, dos primeiros PPAs do Proinfra. Quando nós chegarmos para discutir esses contratos, o que nós faremos desses parques eólicos? Como serão tratadas as comunidades que estão ao entorno dele? Quais os impactos ambientais serão causados? Porque nesses anos de experiência, assim como tenho a oportunidade de trabalhar com players de energia, chineses, australianos, mas também ter uma relação de contato com pescadores, carcinicultores, quilombolas, rendeiras, indígenas. Então, várias comunidades tradicionais que muitas delas estão no entorno desses parques e sofrem esses efeitos, ou seja, recebem o ônus e o bônus disso. Como é que está a captação de mão de obra? Será que essa comunidade está sendo profissionalizada? Como estão as tratativas para atender às necessidades da comunidade? Então, é uma série de fatores, até mesmo na obra eu discuto isso, porque eu gosto da tese e da antítese, não obstante trabalhar nessa seara, acerca das energias limpas, até quanto e até quando elas são realmente limpas, entendeu? Então, o descomissionamento é esse objeto de pesquisa porque é um assunto inédito. Ele traz uma novidade dentro do seu cerne, nunca tratada, onde nós não temos legislação nenhuma no Brasil a respeito. Eu estava lembrando aqui, quando era criança, né, no governo Tasso Gereissati, começou a chegar aqui a questão da energia eólica e se tornou até um cenário, uma coisa, olha, no Ceará, a energia é desse jeito e tudo. Então, assim, pode ser que de repente tudo mude aqui no Ceará, Fabiola? Não digo mudar, mas eu acredito que aprimorar seja necessário, certamente. Porque o caminho das energias limpas é um caminho sem volta. Eu acabei de ler uma matéria hoje que eu recebi da Câmara de Comércio e Energia Elétrica, a CCEE, de que está prospectado para junho nós já termos bandeira vermelha nas nossas contas de energia. E é uma coisa grave, porque o Brasil chega a produzir mais energia limpa do que consome. Nós ultrapassamos e essa energia não é aproveitada por ausência de infraestrutura. Nós não temos matrizes suficientes, linhas de transmissão suficiente para distribuir essa energia limpa. O estado do Ceará tem uma legislação, eu acredito incipiente, né, que é a renda do sol, precisa ser melhor trabalhada. Como que os pequenos produtores de energia, porque eu prevejo as placas solares, como foi aquele boom que nós tivemos das antenas parabólicas. A tendência é que nós tenhamos placas solares em todas as casas. Nós temos muita necessidade e os países e as nações têm brigado por isso, por independência energética. Vejamos o caso que nós vivemos na nossa cidade. Nós estamos com cortes de energia por furtos de cabos. Nós estamos Caucaia, Pecém, sem energia porque as facções criminosas têm atuado. Empresas saíram da nossa cidade porque foram expulsas com medo. Colaboradores das empresas de cabeamento e das operadoras de prestadores, operadoras de energia, foram feitos reféns. Então, nós temos uma realidade que a energia perpassa situações de violência, situações de independência energética, onde as pessoas desejam ter o seu armazenamento. Sem energia, nada acontece. A capa do livro, eu escolhi essa obra do artista Cláudio César, que está com uma exposição que iniciará no dia 10 aqui em Fortaleza. É uma obra de 2015 do Cláudio César. Ele é um artista carioca que residiu em Fortaleza. Conheço, sim. É uma obra que não tem um nome específico. A princípio, eu tinha pensado num sertanejo do Portinari, mas achei ele um pouco triste. Optei por essa obra colorida, vibrante, do Cláudio César, que traz diversos elementos culturais. Nós temos o Salmo 23, temos uma Nossa Senhora, nós temos elementos da natureza, do solo, do ar. Eu tenho gaivotas, eu tenho bem-te-vi com a flor no bico.
eu tenho cobras, eu tenho gatos, eu tenho o avião Santos Dumont, eu tenho outra aeronave, eu tenho um telefone como meio de comunicação, eu tenho geladeiras, são vários elementos. Até o Pequeno Príncipe montado num pássaro azul e uma princesa eu tenho na capa do livro. Achei. Achou? Estão todos aí. Então, esse colorido dessa obra, e eu fui muito honrosamente convidada pela curadora da exposição do Cláudio César para estar lá no dia 10, na abertura da exposição, às 18 horas, na Segás, onde eles vão abrir. E essa obra, que está sob a guarda da Universidade de Fortaleza, vai estar lá exposta também, que é a capa do livro. Então, nós temos toda essa miscelânea de assuntos e atividades onde toca a nossa natureza. Será que as pessoas das nossas próprias comunidades, será que os ouvintes da Rádio Shalom sabem ler uma conta de energia? Será que eles sabem que eles podem ter desconto e se inscreverem na prefeitura para um desconto ou uma isenção da própria conta de energia, a depender da sua classe de renda? Então, é uma prestação de serviço. E você me perguntou por que eu abracei a causa. Simplesmente porque sem energia nada se faz. Hospitais não funcionam, a rádio não vai ao ar, os aviões param, as aeronaves ficam suspensas. E já aconteceu, por exemplo, de eu estar numa oficina consertando o meu carro e o serviço ser paralisado, porque houve furtos de cabos. Então, há um imbróglio, nós podemos dizer, de atividades. E quanto mais independência energética nós tivermos, melhor. E isso diz comissionar e descomissionar. E também muitas oportunidades de emprego, de negócios na cadeia produtiva. Nós temos estudos que atestam que, em média, 90% de uma placa fotovoltaica ela pode ser reaproveitada, ou seja, ela volta para a economia circular no mercado. O que vai ser feito? Quem vai trabalhar? Quem vai repor? Como também nós temos exemplos no Malawi e na África de comunidades que precisavam de alimento e de energia. E foram implantadas placas fotovoltaicas monofaciais, não bifaciais. E abaixo das placas, com um track adequado, a comunidade local na África planta a sua horta. Então, é a comunidade que planta, que faz a manutenção das placas fotovoltaicas, que tira dali o seu sustento. Quem já assistiu o filme O Menino que Descobriu o Vento, fica aqui a indicação para os ouvintes, é uma obra e uma história verídica do que aconteceu no Malawi. E assim sucessivamente, né? Porque nós que temos casas em missão, missionários da comunidade Shalom, em Madagascar, em Cabo Verde, nós temos exemplos, por exemplo, o João Bala, né, que já passou por lá, onde comunidades muito carentes se alimentam de ratos, né? Eu recebi fotos uma vez de espetos de ratos, porque as pessoas não têm o que comer, o que se alimentar. Então, o mercado energético, o mercado de energia, é um mercado de sustentabilidade social. Quando você leva energia, inclusive eu tenho duas propostas assim que eu penso serem adequadas, mas escutarei quem me contrariar, não tenho problema. Eu sou muito favorável que haja uma emenda à Constituição onde o artigo 6º tenha como direito uma cláusula pétrea, né, que nós temos naqueles primeiros artigos, o 5º, o 6º, o 7º também, as premissas do trabalho, onde, do mesmo jeito que é devido, nós sabemos que nós não recebemos adequadamente o retorno dos impostos que pagamos, mas que, do mesmo jeito que é devido ao cidadão ter educação, transporte, que seja um direito ao cidadão, com cláusula pétrea na Constituição, direito à energia. Sensacional, isso aí. Eu pleiteio isso, ou seja, o direito à energia, porque isso daí impõe uma questão de dignidade muito grande. Se a água, se o esgotamento sanitário é uma dignidade, a energia também é, porque é uma premissa de educação. Eu tenho um exemplo na minha casa que, por exemplo, minha mãe estudava, às vezes, em condições precárias, com vela, porque não tinha energia. Nós sabemos quanto é o custo de localidades onde não há o acesso à energia. E com a energia você traz várias, é como uma pedrinha no lago. Você traz várias ondas que se desdobram dessa realidade.
você vai trazer o posto de saúde, você vai trazer o acesso à internet, você vai trazer o acesso à Rádio Shalom, por exemplo. E eu estava lembrando aqui, hoje em dia, até um fogão, né, que é elétrico, se não tiver com o palito de fósforo, você é capaz de não acender. É verdade. Então, essa é uma condicionante do andar da sociedade, onde a tendência é uma automação. Apesar que eu tenho algumas condições, até onde a nossa globalização nos fez realmente seres humanos mais interessados e globalizados. Isso eu faço uma ressalva a respeito da justiça climática e de alguns cenários de terrorismo climático. Nós temos pesquisas no Reino Unido, onde crianças de 5ª a 8ª série já passam por ecoansiedade. Elas estão sofrendo de uma ansiedade já por receberem tantas notícias. O mundo está pegando fogo, o mundo vai se acabar, tudo vai destruir. Então, eu gosto de levar e trazer, principalmente aos meus alunos, essa condição responsiva. Nós temos uma situação real, concreta, mas o que nós podemos fazer diante dela? Não somente atacar, não somente divulgar, ou principalmente polemizar, mas apresentar respostas. Ok, eu tenho uma situação limite, então o que nós precisamos apresentar? É mais energia? Vamos procurar mais energia. É mais postos de emprego? Vamos buscar postos de emprego. Eu preciso lidar com escolas, com players de energia, com empresários. Eu preciso melhorar o compliance ambiental, a gestão, a governança, o ESG, a ética ambiental. Façamos isso. Porque apenas as acusações não trazem frutos concretos. Então, eu vejo que isso impacta também, Diego, nas gerações, que agora nós já entramos na geração beta. Há exemplos de jovens e adolescentes que se comportam dessa maneira. E o mundo está pegando fogo, então deixa pegar fogo, não tem mais nada para fazer. Entendeu? E outra condição, inclusive tem um autor muito interessante, o Roger Scruton, que trata muito sobre os critérios da beleza e tem vários livros também sobre a realidade ambiental, onde ele faz algumas condicionantes e críticas positivas à globalização. Porque, ao mesmo tempo, o ser humano pode ser um nômade digital. Ele é um cidadão do mundo, mas ele não é cidadão de lugar nenhum. Porque ele não tem um CEP, ele não tem um endereço e ele não tem raiz em lugar nenhum. Isso daí é algo interessante para refletirmos, porque as dimensões de globalização desconectam a pessoa de um local físico, onde tenha, digamos, um condomínio, um elevador, famílias ao meu redor. Então, se não está bom em um lugar do mundo, eu vou para outro. Mas eu me comprometo realmente onde? Entendeu? Então, essa desconexão, ao mesmo tempo o ser humano está conectado e desconectado de si, dos outros e da própria natureza em si. E da realidade, né? E da realidade, Diego. Então, são alguns elementos que eu procuro trazer. O livro tem diversos capítulos, tem cases, né, locais também aqui do nosso estado do Ceará. Eu não trato somente de algo hipotético, genérico. Tem gráficos, tem planilhas, tem mapas, tem os conceitos de energia. Trato do hidrogênio verde, porque nós sabemos que o hidrogênio ele está na natureza. Temos várias nomenclaturas de hidrogênio branco, azul, cinza. O verde é porque pressupõe que ele virá de fontes limpas, fotovoltaicas ou eólicas. Inclusive, a gente fala muito de hidrogênio verde, mas o texto de capa do meu livro é um texto de capa que tem 149 anos, escrito e já previsto, não é? Na Ilha Misteriosa por Júlio Verne, onde ele descreve o processo da eletrólise do hidrogênio verde. É muito bonito esse diálogo, como você vê como a literatura clássica ela traz novidades nunca pensadas. É um diálogo entre o engenheiro Cyrus e o Marujo Pencroff. E o Marujo pergunta ao engenheiro, o que você acha, eles estão presos, né? Conforme relata Júlio Verne, o que você acha que vai substituir o carvão para mover as locomotivas e os navios? E nós sabemos que as indústrias mais difíceis de descarbonização são exatamente as indústrias de mobilidade e também de fertilizantes. Os aviões, né, as aeronaves em geral, aí os SAFs, os novos combustíveis, navios, veículos pesados. No sul do país e no sudeste, nós já temos alguns postos onde se faz um trajeto inteiro carregando
veículos elétricos. Mas Júlio Verne, né, descreve, e o Marujo faz esse questionamento ao engenheiro: o que vai substituir o carvão? E aí ele diz: a água. E o Marujo pergunta: mas água para esquentar água? Água para mover água? Ele não entende. E o engenheiro Cyrus, descrito por Júlio Verne, há 150 anos, ele faz um relato e descreve a eletrólise e a quebra das moléculas da água, belamente, e no final, o engenheiro Cyrus diz: a água é o carvão do futuro. E o Marujo responde: eu quero viver para ver isso acontecer. E eu, humildemente, me coloco como esse Marujo, Diego. Eu, Fabíola, como autora do livro e também atuando nessa seara, eu trabalho para que essa realidade se concretize também à sociedade, pelo bem social. Não procuro jogar confetes, seja de um lado ou do outro, mas trazer pontos positivos e negativos, dos quais quem está no mercado sabe que existe. Mas essa obra relata isso, é a obra da minha tese, onde nós temos essas nuances da energia, da transição energética, os conceitos, toda a realidade que acontece também no estado do Ceará, e é uma obra questionadora. Alguns perguntam: mas tem quantos artigos aqui? Eu disse: não tem artigo. Quantos autores? Eu digo: não tem autores, só tem eu mesma, porque ela ficou um pouco robusta, mas me deu muita alegria e honra de ter a professora doutora Gina Pompeu como minha orientadora nessa pesquisa e também ser convidada pela vice-reitoria de pesquisa, né, de extensão da Unifor, a publicar a obra, que vem de uma editora do Rio Grande do Sul. Nós até tivemos que atrasar um pouco por causa das questões climáticas. Pelo que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul, nós tivemos que adiar o lançamento da obra, mas agora iremos para a Bienal do Livro, onde também fiquei muito honrada de fazer o lançamento da obra lá, nessa semana especialíssima da abertura da mostra do artista plástico Cláudio César, que tanto me honra tê-lo na capa do livro. Obrigado, Fabíola Rocha. Vai precisar, infelizmente, né? Mas a gente agradece a sua disponibilidade, está conosco. E eu queria que você mesma fizesse aí o convite para os ouvintes estarem quarta-feira, 17 horas, na Bienal do Livro, que é a entrada gratuita. Exatamente. A Bienal do Livro está acontecendo no centro de eventos, que todos nós conhecemos, o centro de eventos, que fica na Avenida Washington Soares. O lançamento da obra acontecerá às 17 horas, no estande da Universidade de Fortaleza, que está localizado no pavilhão Oeste, nos espaços 98, 100 e 102, pavilhão Oeste. Será uma honra muito grande ter os ouvintes da Rádio Shalom lá, tratando desse assunto. Nós vamos ter uma conversa com os ouvintes, não é? Sobre as energias limpas, eu, a professora doutora Gina Pompeu, e queremos receber vocês no estande da Universidade de Fortaleza para dividirmos, compartilharmos esse momento, ouvirmos, recebermos as perguntas, as colocações, podermos estreitar essas realidades. E também fico à disposição, Diego, de você, da Rádio Shalom, para nós alinharmos outros momentos que sejam possíveis e de interesse da programação, para focarmos as próprias realidades da campanha da fraternidade, quais são os pontos, quais são os principais princípios do direito ambiental que nós podemos levar para a ecologia integral, o que tem uma coisa a ver a outra. E se eu jogar um lixo na rua, e se eu não fizer uma reforma adequada, se eu descartar inadequadamente? Então, tem algumas realidades que nós podemos tratar futuramente. Fico à sua disposição, será uma honra, e eu agradeço a oportunidade e o espaço da sua gentileza, Diego. A gente é que agradece. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Shalom FM Fortaleza 4h37. Shalom FM.